Então, fala galera do quinto ano, um bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo a videoaula. Hoje nós vamos de correção das atividades do módulo. Peço que vocês peguem o módulo de vocês e abram primeiramente na página 63 e coloquem AC de autocorreção e a data de hoje. Lembrando, sempre que a gente for passando de página, você coloca no topo da página AC de autocorreção e a data. A primeira questão diz o seguinte: recorte as figuras planas da aba e, usando fita adesiva, cole-as para montar um modelo de sólido geométrico. Então, aqui está as figuras planas da aba. Eu espero que vocês tenham recortado, tenham colado e tenham montado esse sólido geométrico, tudo bem? Observando o modelo que você construiu, responda ao que se pede. Letra A. Agora sim que nós vamos corrigir para ver se vocês acertaram ou não. Letra A. Como se chama esse modelo de sólido geométrico? Quem respondeu que construiu um prisma de base triangular pode colocar o Czinho de certo. Letra B. Esse modelo de sólido geométrico é um poliedro ou um corpo redondo? Se é um prisma, prisma só tem partes planas, é um poliedro. Tudo bem? Letra C. Complete o quadro com a quantidade de arestas, faces e vértices que esse modelo de sólido geométrico apresenta. Então, o prisma de base triangular ele tem 9 arestas, ele tem 5 faces e 6 vértices. Então, corrijam aí para ver se vocês acertaram. Quem não acertou, apaga e conserta. Questão 2. Observe a pirâmide representada a seguir. Letra A. A base dessa pirâmide tem a forma de qual figura plana? A base da pirâmide tem o formato de um triângulo. Então, quem respondeu triângulo acertou. Letra B. Complete o quadro com a quantidade de arestas, faces e vértices que essa pirâmide apresenta. Então, tem 6 arestas, tudo bem? A pirâmide de base triangular tem 6 arestas, tem 4 faces e tem 4 vértices. Percebam que sempre eu estou pedindo para vocês contarem o número de arestas, o número de faces, o número de vértices de um sólido geométrico. Então, já é uma dica que a nossa prova de matemática está chegando, vocês treinarem a contagem de faces, arestas e vértices. Questão 3. Observe os sólidos geométricos representados a seguir. Então, aí nós temos sólidos representados por letras, né? Complete a tabela com as letras que correspondem aos corpos redondos e aos poliedros. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou circular todos aqueles sólidos geométricos que são corpos redondos. Aqui na letra A é um corpo redondo, né? O cilindro é um corpo redondo. O da letra C, que é um cone, também é um corpo redondo. O da letra E, que também é um cone, é o corpo redondo também. E o da letra J, que é uma esfera, é um corpo redondo. Então, na minha resposta, corpos redondos, eu vou botar A, C, E e J. Tudo bem? Agora, os poliedros. Os poliedros só têm partes planas. Corpo redondo apresenta pelo menos uma superfície arredondada, mas os poliedros não. Os poliedros só têm superfícies planas. Então, vamos lá. A letra B, estou circulando de verde. O B, que é um paralelepípedo. O D, que é uma pirâmide de base quadrada. F, que é uma pirâmide de base triangular. G, que é um prisma de base triangular. H, que é um cubo. E I, que é um prisma de base hexagonal. Tudo bem? Então, vamos responder os poliedros B, D, F, G, H e I. Corrija. Quarta questão. Observe a face colorida na representação de cada um desses sólidos geométricos. Letra A. Quantas e quais figuras planas são representadas nessas faces coloridas? Então, nós temos triângulos, retângulos e quadrados. Então, nós temos 3 triângulos, 1 retângulo e 1 quadrado. Vejam se vocês acertaram, colocaram assim. Letra B. Quais dessas representações de sólidos geométricos são pirâmides? Quais delas são pirâmides? Pirâmides é a letra A e a letra E. E prismas é o B, o C e o D.
E agora na letra C, escreva um texto justificando suas respostas. Aí agora é com vocês. Quem escreveu que identificou que era pirâmide porque pirâmide só tem uma base e prisma tem duas bases, acertou. Quem respondeu que identificou que era pirâmide também porque as pirâmides têm faces laterais triangulares e os prismas têm faces laterais retangulares, também acertou. Tá bom? Então, a letra C é com vocês. Passando agora para a página 65, tem um exercício que pede para a gente escrever o nome dos elementos dos poliedros. Então, todo poliedro tem faces, arestas e vértices. Aí nós temos um cubo, que é um prisma, né? E nós temos uma pirâmide de base triangular. Para a gente identificar as faces, são os lados, né? Para a gente identificar as arestas, lembre que são as quinas. E para a gente identificar os vértices, são os bicos, tá bom? Vejam se vocês acertaram. E logo embaixo pede para a gente completar uma tabela com o número de faces, arestas e vértices de cada poliedro. Então, gente, já é mais uma dica que eu estou falando, reforçando aquela dica que eu estou dando. Ó, mais um exercício para a gente contar o número de faces, número de arestas, número de vértices. A nossa prova está chegando, então treinem esse exercício, tá bom? O cubo, por exemplo, tem quantas faces? Tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Vão corrigindo, viu? Se não acertaram, corrijam. Número de faces da pirâmide de base quadrada: 5. Número de arestas: 8. Número de vértices: 5 também. Agora, o paralelepípedo. Ó, uma dica que eu vou dar para vocês. O paralelepípedo e o cubo têm o mesmo número de faces, mesmo número de arestas, mesmo número de vértices. Se você já sabe do cubo, você já sabe do paralelepípedo. Se você já sabe o do paralelepípedo, você já sabe do cubo. Então, o paralelepípedo ele tem 6 faces também, 12 arestas também, igual ao cubo, e 8 vértices também, igual ao cubo. Tudo bem? O prisma de base triangular tem 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. E para a gente encerrar, a pirâmide de base triangular, ela tem 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Bem, o próximo exercício pediu para a gente comparar os poliedros, né? Dizendo algumas semelhanças e algumas diferenças em cada quesito. Letra A. Quais são as semelhanças e as diferenças entre o cubo e paralelepípedo? Vou começar primeiro com as semelhanças. Cubo e paralelepípedo são semelhantes porque ambos são poliedros e ambos apresentam, como eu disse, tanto o cubo quanto o paralelepípedo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Essas são as semelhanças. E as diferenças agora? A diferença é que o cubo tem todas as faces quadradas. E todas essas faces quadradas são iguais. Tudo bem? E o paralelepípedo não. Tem as faces laterais diferentes das bases. Todas as faces laterais têm o formato retangular. Beleza? Agora, vamos fazer a comparação do paralelepípedo, letra B. Comparação do paralelepípedo com o prisma de base triangular. Quais são as semelhanças primeiro? A semelhança é que ambos são poliedros. Tudo bem, gente? Poliedro é o quê? São aqueles sólidos que só têm partes planas. Então, essa é a semelhança. Outra semelhança, as faces laterais, tanto do paralelepípedo quanto do prisma de base triangular, são retangulares. Por que são retangulares? Porque os dois são prismas. Né? O paralelepípedo também é um prisma. Beleza? Vamos falar das diferenças. As bases do paralelepípedo, né? Ou do prisma retangular, que eu disse que paralelepípedo ou chamo de paralelepípedo ou chamo de prisma retangular. Então, as bases do paralelepípedo são retangulares. E as bases do prisma triangular são triangulares. Essa é a principal diferença. Outra diferença é que o paralelepípedo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E o prisma triangular ele tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Comparando agora na letra C a pirâmide de base quadrada e o prisma de base triangular. Primeiro as semelhanças. Ambos são poliedros. Sempre eu vou estar repetindo isso porque você está comparando dois sólidos que só têm partes planas. Ambos são poliedros. Beleza? E outra semelhança é que os dois têm 5 faces. Ambos têm 5 faces. Se você contar a pirâmide de base quadrada, ela tem 5 faces. E o prisma de base triangular também tem 5 faces. Essas são as semelhanças. Agora, as diferenças, nós temos várias. A pirâmide tem uma base. E o prisma tem 2. Beleza? Essa é a principal diferença.
Outra diferença, as faces laterais do prisma são retangulares e as faces laterais da pirâmide são triangulares. Mais uma diferença, o prisma de base triangular tem 6 vértices, 9 arestas e a pirâmide de base quadrada, ela tem 8 arestas e 5 vértices. Agora, pulando para a letra D, que é a última, vamos comparar a pirâmide de base triangular e o prisma de base triangular. Tudo bem? Semelhanças. Ambos são poliedros e suas bases são triangulares. Percebam, pirâmide de base triangular, prisma de base triangular. Então, semelhança, as bases são triangulares. Diferenças. As faces laterais da pirâmide de base triangular são triângulos. E as do prisma de base triangular são retângulos. Então, uma diferença é essa. Outra. O prisma de base triangular tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. E a pirâmide de base triangular não tem o mesmo número de faces, vértices e arestas, não. Tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Vamos passar agora para a página 67. A primeira questão diz o seguinte. Recorte as figuras planas da aba e, usando a fita adesiva, use-as para formar um modelo de sólido geométrico. Então, percebam aí as figuras que vocês recortaram. Espero que vocês tenham formado. Na letra A, pergunta. Como se chama esse modelo de sólido geométrico? Esse modelo que vocês construíram, eu espero que vocês tenham construído um cilindro, tá bom? Letra B. Esse modelo de sólido geométrico é um poliedro ou é um corpo redondo? O cilindro é um corpo redondo, porque ele tem uma parte arredondada. Beleza? Questão 2. Qual das figuras a seguir representa a planificação de um cone? A figura B. Terceiro, marque X no nome da figura plana que está presente tanto na planificação do cone quanto na planificação do cilindro. Vamos ver. O retângulo. O retângulo está na planificação do cilindro, mas não está na do cone. Então, retângulo não. O triângulo. O triângulo está na representação do cone, mas não está na do cilindro. Então, não. O círculo está na representação tanto do cone quanto do cilindro. Então, marca um X no círculo. E uma esfera? Não. Imagine uma esfera dentro do cone. Imagine uma esfera dentro do cilindro. Não é esfera. Então, a resposta correta é círculo. Quarta questão. Vamos comparar novamente, mas agora vamos comparar o cone e o cilindro, né? Vocês confeccionaram no material de apoio o cone e o cilindro. Maravilha. Agora vocês vão dizer semelhanças e diferenças. Não vou falar várias, não. Vou colocar uma semelhança e uma diferença. Uma semelhança. Ambos são corpos redondos. E uma diferença. O cone tem uma base circular e o cilindro tem 2. Quinta questão. Nessa quinta questão, pedi para a gente preencher a tabela, né? Fazendo a correspondência do sólido, que tem letra, e da planificação, que tem números. Então, essa primeira planificação, a planificação 1, é do sólido A. A planificação 2 é do sólido B. A planificação 3 é do sólido D. Vão corrigindo. A planificação 4 é do sólido A. A planificação 5, cadê a 5 ali? A planificação 5 é do sólido G. A planificação 6 é do sólido... Não tem nenhum sólido aí. Seria um prisma de base triangular. Né? A planificação 6 é de um prisma de base triangular, mas nós não temos nenhum prisma de base triangular aí. Então, não. A planificação 7 é do sólido G. A planificação 8 é do sólido B. A planificação 9 é do sólido F. A planificação 10 é do sólido C. Estão corrigindo, gente? A planificação 11 é do sólido E. Então, a nossa tabela fica assim. A, planificação 4. B, planificação 2, 8. C, planificação 10. D, planificação 3. E, planificação 11. F, planificação 9. G,
Planificação 5 e 7. Questão 6. Classifique em V verdadeiras ou F falsas as afirmações a seguir. E reescreva as falsas de modo a torná-las verdadeiras. Então não é só marcar V e F. Porque tem muita gente... Eu já vou começar a partir de agora a alertar vocês à prova, né? Questões de prova, tem muita gente V e F. E depois reescreva as falsas. Tem gente que só bota V e F e não reescreve as falsas. Eu não entendo, né? Vamos lá, letra A. Os poliedros não têm faces planas. Gente, quem falou isso? Errado. Isso é um absurdo, falso. Os poliedros, vamos corrigir. Os poliedros têm apenas faces planas. Olha, quem chegar na minha prova e colocar que os poliedros não têm faces planas, olha, na moral, não sei o que eu vou fazer não. Letra B. As faces do cubo são planas. Aí tá certo, verdadeiro. Letra C. O cilindro é um poliedro. Gente, eu vou ter um infarto. Falso. O cilindro não é um poliedro. O cilindro é um corpo redondo. Viu? Letra D. Todas as superfícies de um cone são arredondadas. Não, nananina, não. Falso. O cone tem uma superfície plana, que é a sua base. Então, não são todas que são arredondadas, não. Letra E. Corpos redondos são figuras geométricas espaciais que apresentam pelo menos uma superfície arredondada. Gostei. Verdadeiro. 7ª questão. Esta caixa de sabonete foi desmontada. Percebam aí que tem as medidas de comprimento e as medidas de largura de cada parte, né? Ele está pedindo para a gente escrever. Percebam lá na caixa que nós temos 3 cm, 6 cm e 8,5 cm. Vou completar primeiramente as partes que têm 6 cm. Tudo bem? Corrijam aí. Coloquei. Agora vou colocar as partes que têm 3 centímetros, que são aquelas partes que têm tamanhos menores. Todas que têm tamanhos menores, vou colocar 3 centímetros. Coloquei. E agora todas aquelas partes que têm medidas, né, maiores, eu vou colocar de 8,5 cm. Coloquei. Corrijam para ver se vocês acertaram. Vamos pular agora para a página 71. Todo mundo na página 71, que já são as questões de volume, né? Vamos lá corrigir. Considerando um cubinho azul como unidade de medida, determine o volume de cada empilhamento a seguir. A letra A, se vocês forem fazer a conta, né, vocês vão encontrar que tem 8 cubinhos. Ou então basta vocês contarem quantos cubinhos tem, né? A resposta é volume 8 cubinhos. Letra B, quantos cubinhos tem aí? Tem 17 cubinhos, né? Então, volume é igual a 17 cubinhos. Letra C, 64 cubinhos, tá bom? Questão 2. Considerando agora o cubinho vermelho como unidade de medida, calcule e represente o volume dos empilhamentos abaixo por meio de uma multiplicação. Tem que colocar multiplicação. Quem não colocou a multiplicação, tem que colocar. Qual é a multiplicação que a gente faz? Como é que eu ensinei volume do cubo? É comprimento vezes largura vezes altura. Comprimento 4, largura 4, altura 4. Então, a conta é 4 vezes 4 vezes 4. A questão pediu a multiplicação. Então, não é só colocar a resposta, o volume é 64 cubinhos. Não. É colocar a multiplicação também. 4 vezes 4 vezes 4. Letra B. O volume do paralelepípedo, né? Eu ensinei. Comprimento vezes largura vezes altura. Comprimento é 3, largura é 4, altura é 2. Então, a conta é 3 vezes 4 vezes 2. Que aí eu chego na resposta 24 cubinhos de volume. E na letra C, 6 de comprimento, 2 de largura, 4 de altura. Então, 6 vezes 2 vezes 4, que é igual a 48 cubinhos. Vamos agora responder a questão 3. Responder não, que vocês já responderam. Corrigir, né? Da página 73. Armando trabalha em um mercado e está encaixotando embalagens de sabonete no formato de paralelepípedos. Observe quantas embalagens ele já colocou nesta caixa. Letra A. Quantas embalagens de sabonete Armando já colocou na caixa? Tem um espaço aí para você fazer uma conta, mas não precisa fazer conta para isso não, né? Basta eu contar.
Armando já colocou 16 embalagens na caixa. Tudo bem, quem fez conta, maravilha. Achando a resposta 16, tudo bem. Letra B. Considerando uma embalagem de sabonete como unidade de medida, qual o volume dessa caixa? Então, o volume da caixa inteira daria 24 embalagens de sabonetes. Tudo bem? Letra C. Quantas embalagens de sabonete Armando precisa colocar para completar a caixa? Então, se ele só colocou 16 e cabe 24, para completar a caixa, Armando precisa colocar mais 8 embalagens. Se vocês quiserem fazer a conta ali do lado de subtração, tudo bem. Quarta e última questão da nossa autocorreção de hoje. Felipe está empilhando embalagens de sorvete com formato de cubos, cujas arestas medem 20 centímetros. Ele quer colocar 5 embalagens no comprimento, 5 na largura, 5 na altura desse empilhamento. Então, se é 5 de comprimento, 5 de largura e 5 de altura, a conta é 5 vezes 5 vezes 5, o volume, tá certo? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Fiz a conta aqui de cabeça, o volume desse empilhamento aí dá 125. Tudo bem? Porque eu fiz a conta 5 vezes 5 vezes 5. Agora, letra A. Quantos cubos faltam para Felipe montar essa pilha? Ele só colocou 1, então faltam 124. Quem colocou que faltam 124 acertou. Letra B. Complete o quadro a seguir com as dimensões dessa pilha em centímetros. Então, cada aresta mede 20 centímetros, né? Então, 5 vezes 20 centímetros é igual a 100 centímetros no comprimento. 5 vezes 20 centímetros é igual a 100 centímetros na largura. E 5 vezes 20 centímetros é igual a 100 centímetros na altura. Então, tem 100 centímetros de comprimento, 100 centímetros de largura e 100 centímetros de altura. Letra C. Considerando o pote de sorvete como unidade de medida, qual é o volume da pilha que Felipe vai construir? Eu já dei a resposta disso, sem graça, né? É 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Então, o volume é de 125 potes de sorvete. Gente, estamos terminando a nossa autocorreção. Espero que vocês tenham atualizado tudo corretamente. Se acertou, colocou o 6 certo. Se não acertou, apagaram, mas consertaram. Tá bom? Beijinho, beijinho. A gente se vê amanhã, que tem mais aula de matemática. Tchau!